Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, primeiramente saudar os agentes penitenciários que aqui estão, organizados em sua luta pelo plano de cargos e carreiras. Senhor presidente, hoje é um dia todo especial, é o Dia Mundial dos Direitos Humanos e nós, na condição de parlamentar, presidente da Comissão de Direitos Humanos, nos sentimos até no dever de fazermos aqui o nosso pronunciamento a propósito de um tema que é tão relevante para os dias de hoje, né, e que realmente necessita de uma grande reflexão ainda nos nossos tempos. Senhor presidente, colegas, deputados, sempre haverá polêmica quando se trata dos direitos humanos, por se tratar de um tema, de um direito ainda estigmatizado, muito incompreendido, porque quando se fala de direitos humanos, ainda se faz muita distorção, até porque no Brasil, no período de exceção do regime militar, houve grande mobilização da sociedade no sentido de se defender os presos políticos. E, por extensão, se imagina que os direitos humanos está aí disponível para defender todos os tipos de presos, de delinquentes. Não é nada disso. Os direitos humanos é pela justiça social, principalmente pela justiça social. Então, é muito mais do que a defesa de presos políticos, é muito mais do que a defesa de presos encarcerados, que muitas vezes presos de maneira injusta. Direitos humanos não está aí para defender aqueles que têm dívida com a sociedade, absolutamente, mas tem casos e casos. Os irmãos Naves lá de Minas Gerais puxaram 16 anos de cadeia por um crime que jamais cometeram. Não precisa ir longe. Aqui em Maracaju, o senhor Totó puxou 30 anos de cadeia por um crime que absolutamente nunca aconteceu, apenas por ser negro e estar no local que não impróprio e teve que pagar por. Existem muitas e muitas injustiças, inclusive com pessoas encarceradas. Mas, senhor presidente, os direitos humanos, na verdade, são direitos inatos, inerentes, intrínsecos da natureza humana. Um direito que alicerça todos os demais direitos. Um direito fundamental de quem nasce como ser humano. Não é crível, senhor presidente, que apesar de toda a consciência já adquirida pela humanidade sobre os direitos humanos, ainda temos que nos deparar com tantas denúncias de violações desses mesmos direitos. Uma sociedade não se torna civilizada apenas porque modernizou o campo, modernizou a cidade. A tecnologia, por exemplo, moderniza, mas não civiliza, pois sem a componente dos direitos humanos, pode até modernizar-se, mas, ao mesmo tempo, violar a dignidade humana e regredir para os níveis da barbárie. Ao longo da história da tão sofrida humanidade, por conta da carga ideológica, mulheres, jovens, aos milhares, homens, foram condenados, martirizados por defenderem os pilares da justiça, ou seja, por defenderem os direitos humanos. Os direitos humanos que são, na verdade, o ideal supremo e a virtude primeira de um verdadeiro humanismo. Parafraseando o grande Victor Hugo, diríamos que reclamar os direitos humanos é reclamar a herança dos deserdados, é proteger os fracos, os pobres, os esmagados, é lutar pelos perseguidos e pelos oprimidos. E essa foi a grande guerra de Jesus Cristo, perseguida depois por figuras como Gandhi, Abraham Lincoln, Madre Teresa, Mandela, Chico Mendes e tantos outros que lutaram contra o preconceito, a discriminação, contra o trabalho escravo e contra todas as formas de violência e exploração da miséria humana. Os direitos humanos são, portanto, uma questão de justiça social, justiça essa inerente à condição humana. O famoso Código de Hammurabi, para se ter uma ideia,
já mencionava leis de proteção aos mais fracos há 1.700 anos antes de Cristo. E promover a proteção social, o direito social, promover a inclusão social, o desenvolvimento social e a justiça social não mais deveriam ser encarados como tabus em pleno terceiro milênio, e sim como direitos humanos. Senhor presidente, mas para muitos, os pobres e os injustiçados sempre vão existir pelas leis irrevogáveis da natureza. Ora, como é que se pode imaginar que os pobres sempre existiram e sempre haverão de existir? Isso é fatalismo, isso é determinismo social, isso não existe absolutamente. Né? Existe para aqueles que não querem admitir a mudança, mas países como a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega já derrubaram essa tese absurda do fatalismo social, na medida em que mudaram com políticas públicas, mudaram com direitos humanos, erradicaram a pobreza, tal como vem acontecendo no Brasil, numa clara demonstração ao mundo, especialmente aos Estados Unidos. Estados Unidos que ainda mantém 46 milhões de norte-americanos na pobreza, né? E que jamais foi obra da natureza, e sim, a miséria, a pobreza é fruto de decisão política, né? É uma questão de querer mudar, né? Lembro aqui de um livro dos mais antigos, chamado A Cabala, que coloca lá de forma peremptória que a única coisa permanente é a mudança. A única coisa permanente, verdadeiramente permanente, é a mudança. Então, a mudança pode existir, a mudança pode derrotar o determinismo, a mudança pode acabar com a ideia de que a miséria é da natureza humana, que sempre existiu, sempre irá existir. Absolutamente. A pobreza existe por decisão política. A miséria, a pobreza, todas as formas de discriminação, de preconceito, é fruto de quê? Não é da natureza humana, absolutamente. Isso pode mudar. No Brasil, os bolsões de miséria estão, de fato, sendo superados. E pela via da assistência social, fruto da vontade política, e que vem se firmando verdadeiramente como pilar dos direitos humanos. Através da assistência social, o Brasil vem promovendo as políticas públicas de assistência aos desamparados, reduzindo as desigualdades sociais. Efetivamente, a assistência social vem se consolidando como política de governo, como um projeto nacional de inclusão social. Face o que vemos, parece-nos que as lições universais, enfocadas diretamente nos direitos humanos, estão sendo compreendidas e proclamadas em nosso país. A inclusão social brasileira para as Nações Unidas já é referência para o mundo, mas ainda há relatos de sofrimentos em escalas inimagináveis. Em pleno terceiro milênio, ainda persiste o tráfico de pessoas, a violência contra as mulheres, a violência contra os idosos, o trabalho escravo, o trabalho infantil em condições degradantes. Ainda há tortura, ainda há confinamento humano, ainda são muitos os direitos humanos negativados, ainda são muitas as dívidas para com a cidadania, para com a dignidade humana. Ainda há um longo caminho para se chegar à compreensão do sofrimento humano. Senhor presidente, colegas deputados, sabemos que ainda há muita resistência quando se trata de pôr em prática os direitos humanos, não por culpa das pessoas, mas por conta da herança que as pessoas trazem no seu imaginário de um passado colonial, de um passado autoritário, de um passado até escravista. Ainda se tem a triste mania de se colocar nos excluídos a culpa de sua própria exclusão. Ora, os pobres, por que haverão de continuar pobres? Os segregados, os favelados, por que haverão de continuar segregados e favelados? Aqueles que vivem nos fundos de vale, nos brejões, sem as mínimas oportunidades, por que haverão de continuar assim, sem os chamados direitos fundamentais
da pessoa humana? À luz dos direitos humanos, não se pode deixar que os pobres se afundem na indigência, pois esses é que deveriam ser a prioridade de todos os partidos e ideologias de todos os governos. Face aos direitos humanos, ninguém é autor de seu próprio destino, ninguém escolhe onde nascer, ninguém tem a obrigação de nascer rico ou remediado. Daí a necessidade do Estado cidadão, do Estado das políticas públicas, das oportunidades e da assistência social, do Estado da inclusão social. Face à Carta Universal dos Direitos Humanos, uma sociedade que ataca os mais fracos com segregação, com estigmas, tabus, preconceitos, discriminação e empurra-os para os guetos do analfabetismo, do desemprego, das péssimas condições de vida, não é uma sociedade humana. O desprezo secular pela causa social em nosso país, onde aos pobres só restava a criminalização e o estado carcerário, era visível e sensível à violação dos direitos humanos. Violação que vinha degradando a vida de milhões de brasileiros e durante séculos. A miséria e a pobreza, à luz dos direitos humanos, na verdade, são iniquidades sociais que clamam por solução. A fome, por exemplo, para Oliveira Sobrinho, é um dos crimes mais cruéis da humanidade. É uma violação dos direitos humanos. Jamais haverá solução sem que se removam as causas. Promover a inclusão social através das políticas públicas é demonstrar a vocação humanista de um povo, de uma nação. Finalizando, senhora presidente, os direitos humanos, portanto, são próprios de quem deseja uma sociedade humana e fraterna, são próprios de quem respeita a própria consciência e a própria alma. E, ao nosso ver, os direitos humanos hão de perpetuar-se como bandeira de esperança, esperança de se construir um mundo pacífico, tolerante, um mundo que respeite a diversidade, que respeite a dignidade humana. Tenho dito, senhora presidente, nesse Dia Mundial dos Direitos Humanos, cedendo uma parte ao meu colega, deputado Pedro Kemp. Deputado Tetila, quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que hoje é uma data muito importante para a humanidade. O dia 10 de dezembro marca o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, e essa data nos remete a uma reflexão sobre, primeiro, os avanços da humanidade em relação à proteção dos mais fracos, à defesa das populações vulnerabilizadas, a luta contra a violência. Então, nós já tivemos muitos avanços em termos de legislação. Mas, por outro lado, é um dia também de reflexão, porque ainda há muita violação dos direitos humanos em todo o mundo e aqui no Brasil, né? Discriminações, né? Violências contra a mulher, violências contra crianças, discriminações contra homossexuais que são assassinados, né? Também a violência contra o pobre, né? O negro no Brasil. As estatísticas apontam que os jovens negros são as maiores vítimas da violência, né? Nas grandes cidades, vítimas de assassinatos, né? Então, ainda há muito preconceito, e o preconceito é a base, né, da discriminação e da violência. Então, é uma data para se refletir e, infelizmente, eu ainda tenho que registrar isso, muitas pessoas têm uma visão deturpada de direitos humanos, né? As pessoas costumam dizer, não, os grupos, né, entidades de direitos humanos são aqueles que defendem os bandidos, que defendem os presos, que defendem... Não é verdade, né? A luta das entidades, das associações de defesa dos direitos humanos é uma luta em defesa da dignidade de toda e qualquer pessoa, né? Então, é uma data especial. Eu acho que o conceito de direitos humanos é o mais belo conceito que a humanidade já produziu, né? Que é a defesa da vida,
que é a defesa da dignidade do ser humano, seja quem for, né? Independente de cor, raça, religião, posição política. Então é uma data que precisa realmente ser marcada com a reflexão para que nós possamos avançar ainda mais, tirar as leis do papel, colocá-las em prática, para que toda pessoa humana seja respeitada na sua dignidade. Parabéns pela lembrança desse dia tão importante. Obrigado. Obrigado, deputado. Peço que incorpore a minha fala, uma parte tão brilhante, tão importante, que tanto valoriza aqui a nossa casa. Deputado Felipe, honra-me, por favor. Muito obrigado, deputado Laerte Tetila. Realmente, Vossa Excelência, corroborando com suas palavras, dizendo que este dia é muito importante, é simbólico, mas não é só para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, para o Brasil, para o mundo. Humanidade. Nós precisamos sim, e como representantes da população, detentores de mandato e representantes do poder público, precisamos lutar sempre para diminuir as desigualdades, para diminuir as diferenças, nesse mundo tão desumano, tão desigual, tão injusto que nós vivemos. Nós possamos fazer um pouco mais de justiça, lutar pela justiça, lutar pela coisa certa, né? Às vezes a pessoa que mais precisa do poder público são essas diferenças que têm que ser diminuídas, né? As pessoas que não precisam, as pessoas que têm condições e recursos para tocar sua vida, estabelecendo ali os laços de que necessita, essa pessoa precisa muito menos do poder público. O poder público existe para isso, para diminuir as diferenças, para diminuir as desigualdades, para se fazer justiça. E essa justiça e essa igualdade que nós todos lutamos e defendemos para a construção dessa sociedade mais solidária, mais humana e mais justa, nós estamos dando passos a isso. Nós estamos vendo aí um exemplo de Mandela, que depois de sair da prisão, não condenou e nem reclamou nada, nem um dia, lutou para avançar e transformou a África do Sul num dos países em maior desenvolvimento do mundo. Isso devemos também, a África deve, e o mundo deve muito a Mandela, um grande exemplo de humanidade, que nesse dia recordamos também, deputado Tetila, dizendo que mudou os Estados Unidos, muda o Brasil, muda o mundo a cada dia, né? Os americanos, na era Bush, era a era da guerra, bombardeando, estabeleceu-se uma paz melhor, e é a grande potência mundial. Então isso tudo dá reflexo aqui, dá reflexo no nosso país, dá reflexo aqui em Campo Grande, porque nós estamos construindo um mundo melhor, nós queremos deixar esse mundo melhor, não podemos piorar o mundo que nós vivemos, sem condições de subsistência. Temos condições de zerar a fome. Esses investimentos que estão sendo feitos, estrangeiros e no mundo todo, isso também é importante. O combate à fome no mundo tem que ser uma causa de todos os países. Não é inconcebível no terceiro milênio ter gente no mundo passando fome, onde temos tanta capacidade de produção. Nós temos que lutar por isso. E Vossa Excelência bem lembrou de hoje, 10 de dezembro, que com certeza, deputado Tetila, é um marco, é um dia para refletirmos sobre todos esses temas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Felipe Ovo. Senhora Presidente, peço que incorpore a parte do colega Felipe Ovo, do colega Pedro Kemp, pelos brilhantes pronunciamentos a respeito de um assunto tão importante e que, aos poucos, vai colocando o conceito de direitos humanos no seu devido lugar, que é um conceito que permeia toda a nossa sociedade e que vai diretamente em busca da redução da desigualdade social, vai em busca da solução dos grandes problemas que ainda afligem grande parte da humanidade, principalmente aqueles que mais necessitam de ser valorizados, que mais necessitam de ser socialmente promovidos. Então, os direitos humanos é um direito que vai desde o dente cariado, desde o pé do chão, desde os descamisados, é um direito que vai ao encontro dos milhões de analfabetos que ainda existem pelo mundo afora, daqueles que ainda passam pelo problema da fome e da miséria. Esse é o verdadeiro direito humano, que procura, dentro desse conceito, e são milhares, são milhões de pessoas pelo mundo afora que defendem essa bandeira e que estão aí em busca de uma sociedade
cada vez mais humana, cada vez mais igualitária e cada vez mais fraterna. Então é o que nós tínhamos para apresentar nessa manhã de hoje, justamente para poder valorizar o conceito dos direitos humanos, que surge justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Surge em 1948 por um apelo de mais de 100 países que acabaram resultando na Organização das Nações Unidas, ou seja, das Nações Unidas, que tem como principal documento a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nascem livres e iguais em direitos. Todos têm direitos, portanto, à alimentação, ao vestimento, têm o direito às letras, têm direito ao pão, têm direito à escolaridade. Era isso, senhora presidente. O nosso muito obrigado.